Aleluia. Eu saúdo a igreja com uma boa noite na paz do Senhor, amém? Amém? Aproveitar que vocês estão de pé, por gentileza, abramos as nossas Bíblias sagradas no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, até que vocês procuram, quero externar minha gratidão ao pastor, o anjo dessa igreja, pastor Júnior, esse nobre pastor, pouco tempo que eu conheço, eu amo esse homem, em Cristo Jesus, e Deus tem uma obra linda na vida dele para realizar ainda. Quero agradecer também pelo convite que a missionária Simone nos fez hoje. Que Deus possa abençoar a vida da senhora, aos obreiros que estão aqui, ao povo de Deus que estão aí, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Pastor Messias também é muito usado por Deus, viu, meu irmão? Pode chamar que eu aprovo embaixo. Pastor Messias, juntamente com a pastora Daiane, sua criança, que dirige uma congregação nossa na igreja, na Faisalville, isso, Faisalville, na nossa congregação lá, e Deus usa ele tremendamente lá. Que Deus possa abençoar. Livro de 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 8. Quem achou, diga amém. Diz assim a Sagrada Escritura, a palavra do Senhor, dizendo: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, nada tenho cozido a somente um punhado de numa panela e um pouco de numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. E foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Coloca a sua Bíblia na cadeira, por gentileza, e levanta a sua mão direita para o céu comigo e fala assim: Deus, mais forte, Deus, o meu milagre. Seu dedinho apontando para o seu peito, fala assim: está aqui.
Olha para essa pessoa e fala assim: quer um milagre? Quer um milagre? Depende de você. Pode assentar aplaudindo ao Senhor, aquele que vive e que reina para todo sempre. Queridos, nesta noite não quero ser extenso nas palavras que Deus propôs ao meu coração, mas eu quero entregar aquilo que Deus tem para realizar ainda neste lugar. Sabemos que nós ouvimos hinos, sabemos que nós cultuamos, sabemos que nós estamos aqui para receber da parte do Senhor o nosso milagre. E eu comecei a observar dentro da palavra do Senhor, eu comecei a estudar a palavra do Senhor, eu comecei a entender que o milagre não depende só de Deus, não depende só do pastor, não depende só do profeta, não depende só daquela pessoa que está intercedendo, que está orando, que está entregando ou que está ministrando a Sagrada Escritura. O milagre depende daquela pessoa que o necessita. Eu entendo dentro da palavra do Senhor que Jesus Cristo, na sua caminhada, no seu ministério, na sua vocação, Ele estava pregando o seu reino, pregando o reino do Pai. E quando Ele encontrava uma pessoa enferma, quando Ele encontrava uma pessoa cega, paralítica, uma pessoa que necessitava do milagre, Jesus fazia uma pergunta retórica. Jesus perguntava para um cego: o que queres que eu te faça? E aquele cego olhando para Jesus, talvez no seu coração dizendo: Senhor, você não está vendo que eu estou cego? Você não está vendo que eu estou precisando de um milagre? Mas aquele cego olhava para Cristo dizendo: eu quero ver. E de repente Jesus abre a boca e diz assim: seja conforme a tua fé. O milagre, meus queridos, não depende só de Deus, mas depende da fé daquilo que eu acredito, da fé daquilo que eu creio que Deus pode fazer ou não. Se nesta noite você está aqui sentado, se nesta noite o seu coração está chama de avivamento, se nesta noite se você está aqui dizendo: eu vou receber o meu milagre, eu vou receber a minha cura, pode ter certeza que nesta noite você vai receber, porque isso está dentro do seu coração. Eu vou provar isso dentro da palavra do Senhor. Eu vejo que o profeta Elias, ele foi vocacionado, ele foi chamado para um desafio. Em 1 Reis capítulo 17 já começa Elias mostrando o desafio. Parece para o rei Acabe, dizendo: rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, não vai chover por 3 anos e 6 meses. E o profeta Elias olha dizendo: segundo a minha palavra, não é palavra de Deus, não é palavra de fulano e de ciclano, é minha palavra. E quando ele falou isso, Deus teve que cerrar o céu, Deus teve que fechar as comportas do céu para concretizar a profecia do profeta Elias. Elias, na sua caminhada, Deus começa a dizer para Elias: Elias, você está no ribeiro de Querite, no ribeiro que eu ordenei você estar, porque você foi chamado, Elias, para um desafio. A sua vocação, o seu ministério é desafio. O profeta Elias estava no ribeiro de Querite, e quando ele estava no ribeiro de Querite, Deus tratava, Deus cuidava do profeta Elias. Deus mandava corvos, aves de rapina sustentar Elias. Deus mandava pão para Elias, Deus mandava carne para Elias. E quando Elias estava no ribeiro de Querite, a água se secou. E quando a água se secou, Deus ordenou Elias dizendo: Elias, levanta-te e vai à cidade de Serepta, porque eu ordenei. Entenda por favor aqui, entenda por favor aqui, quem ordenou foi Deus, quem mandou foi Deus. Não foi o profeta Elias por livre e espontânea vontade, não foi o profeta Elias em sonhos dizendo: eu vou para Serepta, não, mas foi Deus que mandou, meu nobre pastor. Deus falou para Elias: Elias, levanta daí e vai à cidade de Serepta. E chegando na cidade de Serepta, eu ordenei uma mulher viúva. Entenda por favor, porque Deus não mandou
mandou o profeta Elias na casa do sacerdote? Por que Deus não mandou o profeta Elias na casa do prefeito da cidade? Por que Deus mandou o profeta Elias na casa daquela mulher viúva? Por quê? Porque eu vejo dentro da palavra do Senhor, porque aquela mulher viúva, ela precisava, ela necessitava de um milagre urgente. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que estão sentadas nessa cadeira, que precisam de um milagre urgente. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que já perderam a perspectiva de vida, que já perderam a fé, que já perderam a esperança. Mas não se preocupe, não só tem um profeta, mas tem vários profetas aqui para profetizar sobre a sua vida, porque da farinha da panela não se acabará, é a botija do azeite. Oh, rabacanta, rabaxerebe, canta, rabai. Ah, meu Deus do céu, o milagre, meu pastor, sabe o que é? O milagre confunde a mente humana. Não se explica, mas se crê. E quando eu vejo dentro da palavra do Senhor que esta mulher viúva, ela estava diante da sua casa, e o profeta Elias saiu de Ribeiro de Quirite até a cidade de Sarepta, ou seja, foi 15 quilômetros que Elias percorreu, que Elias andou indo através da casa daquela mulher viúva. E quando ele chegou na casa, na cidade de Sarepta, ele viu aquela mulher viúva. E quando ele viu aquela mulher viúva, o Espírito Santo diz: é ela que o milagre é o milagre que vai acontecer, é ela. E quando ele avistou aquela mulher viúva, ele disse: traz-me, peço-te, um pouquinho de água. Cutuca essa pessoa aí e fala assim: quer entender o milagre? Quer conquistar o milagre? Sim ou não? Quem quer o milagre aí? Quem quer o milagre aí? Meu nome é pastor Messias. Quando o profeta Elias disse para ela: traz um pouquinho de água, ela tinha água. Estava sem chover, estava numa secura na terra, não tinha chovido, mas ela tinha água, e ela foi buscar água. Só que ele usa o mesmo verbo dizendo: traz-me, peço-te um pouquinho de pão. Aí quando ele falou isso, aí ela desabafa pelo profeta, aí ela chora pelo profeta. Aí ela disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Foi ele que te mandou aqui? Foi. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu só tenho em casa um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer para mim, eu vou fazer para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos? Depois nós vamos? Aí o profeta é doido, todo profeta é doido, né? Aí o profeta, minha missionária, diz assim: disseste bem, você vai fazer para você e para o seu filho, mas primeiro, traz, de novo, velho, traz para mim, primeiro. Se fosse eu, como que eu me conheço, se fosse eu, quando ela falasse isso: olha, eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, eu olhava para ela e dizia para ela: tudo bem, pode fazer para você e pode fazer para o seu filho. Eu vou ligar, vou tentar ir numa igreja, tentar fazer uma cesta básica, vou tentar ajudar você com uma cesta básica, eu vou correr atrás daqueles que tem para te ajudar. Você não pode ficar nessa situação. Mas o profeta não fez isso. O profeta falou assim: faz primeiro. Olha para esta pessoa aí e fala assim: o primeiro é de Deus. Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? Olha para esta pessoa e fala assim: quem está mandando é Deus. Não é pastor? Fala, não é pastor? Não é profeta? Não é missionária? É Deus. Quem acredita nisso, levanta a tua mão.
E dá uma rajada de glória aí. Aí eu vejo aqui que esta mulher viúva, ela sofria sobre 4 características. Primeiro, ela sofria de um paradoxo, ou seja, um contraste. Porque quem mandou foi Deus. Foi Deus que falou para o profeta Elias para ir na casa dela. Não foi Elias por livre e espontânea vontade. Entenda, por favor. E quando o profeta Elias chega, ele não vê fartura, ele não vê abundância, ele só vê um pouco do pouco e do pouco. Mas só que esta mulher viúva, ela estava 3 anos e 6 meses na mediocridade, na mesmice. Esta mulher viúva aqui, ela estava vivendo, primeira característica, um paradoxo, um contraste. Porque ela tinha a promessa de Deus, ela tinha Deus no coração dela, ela servia a Deus. Talvez eu estou falando com pessoas aqui, meu pastor, que estão vivendo um paradoxo. Eu tenho promessa de Deus, eu tenho uma chamada de Deus, eu tenho uma vocação de Deus, e Deus não faz isso, Deus não me levanta, Deus não me prospera. Acalma-te, porque Deus vai realizar o milagre na sua vida. Ela vivia um paradoxo. Segunda característica, ela estava vivendo 3 anos e 6 meses na mediocridade, no mínimo. Ela olhava para o filho dela dizendo: filho, eu vou ter que fazer só um pouquinho. Eu vou economizar no almoço para nós comermos na janta. 3 anos e 6 meses ela estava na mediocridade. A outra característica que ela estava vivendo uma crise financeira, pastor. Porque ela queria dar o melhor para o filho dela, mas ela não tinha condição. Era viúva. Era viúva. No Antigo Testamento a viúva não tinha por direito. Ou era o filho primogênito que cuidava dela, ou ela se virava, porque era desprezada pela sociedade. Era viúva. Ela estava vivendo uma crise de tempo. 3 anos e 6 meses na mesmice. Talvez eu estou falando com pessoas que estão há 3 anos, 4 anos, há 2 meses, há 1 ano, que está vivendo um tempo de escassez, um tempo de mediocridade, e não sabe de onde que vem, não sabe como vai fazer, não sabe que hora vai chegar o milagre. Mas eu quero profetizar. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 13. O tempo de cantar chegou. Cutuca essa pessoa que está do seu lado aí. Abre um sorriso aí. Cutuca. Fala assim: o tempo de cantar chegou. Abre a boca da glória, porque Deus está aqui. A outra característica que esta mulher estava vivenciando, meu pastor, era uma crise existencial. Por quê? Ela perdeu a perspectiva de vida, porque ela diz assim: eu vou fazer para mim, vou fazer para o meu filho, nós vamos chutar o balde, nós vamos morrer. Ela perdeu a perspectiva de vida, ela perdeu o sentido de vida. A morte estava a caminho. Ela disse para o profeta: profeta, eu vou fazer para mim sim, eu vou fazer para o meu filho, porque esse pouquinho que está aqui, só tem um pouquinho, vai dar para fazer só para mim e para o meu filho. Nós vamos comer, depois nós morreremos. Ela perdeu o ânimo. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que perderam o ânimo dos sonhos. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que não lutam mais, que não crê mais. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que falam: Deus, se eu for para a igreja hoje, se eu não me falar, não profetizar sobre a minha vida, não ter promessa sobre a minha vida, eu vou chutar o balde porque eu não aguento mais. Mas Deus mandou o profeta. Olha para essa pessoa e fala: mas Deus mandou o profeta. Deus ordenou o profeta. Levanta a tua mão, assim, um minutinho, levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Creia, sabe por quê? Porque Deus nesta noite, Ele fará o impossível sobre a sua vida.
Mas pastor, na ótica humana, é impossível de eu receber a minha bênção. Mas eu quero dizer para você, aquilo que está descrito em Lucas capítulo 1, versículo 37. Pois para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Eu quero dizer como o anjo disse para Sara: Sara, tu vai ter um filho, Sara. E Sara olhou dizendo: como? Porque eu estou velha. Como? Porque eu sou estéril. Aí o anjo olhou para ela dizendo: Sara, existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Nesta noite nada, absolutamente nada é impossível para Deus. Olha para esta pessoa e fala: nada é impossível para Deus. Quem acredita nisso, abra a boca e glorifica. Oi, me canta labai. E de me canta rabash, xerebe canta robocotei. E de macine de canta lá, e de faz se de canta lá. E de me canta robocoi, te que faz se de canta lá, vai canta roboquei. E de rabash, xerebe canta robô. Esta mulher aqui não tinha nenhuma possibilidade. Entenda, por favor. Tem muitas pessoas, meu pastor, que erram. Como que eu faço para aumentar a minha fé? Como que eu faço para me ter fé? É ouvir a palavra de Deus. É praticar a palavra de Deus. Esta mulher viúva aqui, que o nome, que a Bíblia não dá o nome dela, que só fala que é uma mulher viúva, ela não tinha nenhuma possibilidade de cuidar do profeta Elias. Se fosse o dia de hoje, meu amado, eu chegasse uma certa pessoa que não tinha nenhuma possibilidade de ajudar, de possibilidade de sustentar, de dar comida, ela poderia chamar a polícia e dizer: esse aqui é um salafrário, esse aqui quer me extorquir, esse aqui quer tirar aquilo que eu tenho. Esta mulher viúva aqui, ela estava precisando e não dando. Entendeu? Quem tinha que dar ao profeta e não ela. Mas quem mandou foi? Quem mandou foi? Quem mandou foi? Entenda, por favor. Aí eu vejo dentro da palavra do Senhor que você percebeu aqui que o profeta Elias falou 3 vezes esse verbo: traze-me água, traze-me um pouquinho de pão. Depois ele falou: traze-me primeiro para mim. Ele enfatizou esse verbo 3 vezes. Esse verbo trazer. Trazer quer dizer uma ação. Trazer quer dizer uma coisa em movimento. Aí quando o profeta Elias disse: traze-me, aí eu comecei a perceber, comecei a entender que dentro da palavra do Senhor, esse verbo trazer, ele tem um significado. Porque eu aprendi no ensino fundamental, não é que eu quero dar aula aqui não, só para nós embasar aqui na palavra de Deus. Eu aprendi no ensino fundamental que o verbo tem 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo fala o presente. Quando ele falou a primeira vez: traze-me água, no indicativo tinha água. Aquela mulher tinha água para dar. Depois que ele falou: traze-me um pouquinho de pão, é o subjuntivo. O que é subjuntivo? Era dúvida, era necessidade. Aí que ele começou a falar, que aquela mulher começou a falar para o profeta: tão certo como vive o Senhor, eu não tenho nada. Aí quando ele falou de novo: traze-me primeiro para mim, é o imperativo. O que é imperativo? Autoridade. Talvez você está vivendo o presente, talvez você está vivendo a dúvida, e talvez você está querendo o imperativo de Deus, a autoridade. E esta mulher, ela estava necessitada de um milagre. E pastor, por que o milagre é extraído de mim?
Se fosse para mim, então, o tema dessa mensagem era: o milagre é extraído de mim. Por quê? Porque esta mulher viúva aqui, quando falou para o profeta Elias, entenda por favor, que não tinha nada em casa, senão um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, mas ele disse: mulher, faz primeiro para mim, depois para o seu filho, depois para você. Na ótica humana, quem ia tirar da boca do seu filho para dar para o profeta? Você faz isso. Você tira da boca do seu filho para a igreja. Ela faz isso. Você quer ver a igreja aberta? Você quer ver a igreja ganhando almas? Depois você vai lá na sua casa e tira o sustento, para que essas vidas venham receber a bênção, para que essas vidas recebam a vitória, para que o reino de Deus venha sempre crescer. A obra de Deus, minha pastora, necessita de pessoas que venham ter visão. A obra de Deus necessita que pessoas venham ter uma mente aberta para o reino de Deus. Oh, rabacanta, rabaxa, rebecanta. Tem muitas pessoas: eu quero bênção, eu quero vitória, mas não sabe que a vitória primeiro é saído daqui. É daí. Foi aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher do fluxo de sangue enfrentou uma multidão, 5.000 pessoas, 5.000 homens, foram crianças e mulheres, ao total 10.000 pessoas que estavam na frente daquela mulher do fluxo de sangue há 12 anos. Sofria de uma hemorragia, mas ela agachou, mesmo fraca, debilitada. Ela disse no seu coração: se eu tocar na orla dele, eu serei curada. Só que ela não foi curada de repente. Ela enfrentou multidão. Ela jogou. Talvez ela empurrou uma pessoa, a pessoa olhou para ele dizendo: você é louco, você é doida. Talvez chutou, talvez pisou na mão dela, talvez xingou ela. Mas ela disse: somente eu tocar. O milagre já estava dentro dela. Se você está aqui dizendo: eu vou receber o milagre, porque o milagre está dentro de você. Se você está aqui dizendo: eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, eu estou passando por perseguições, eu estou passando por problemas, seja lá psicológico, financeiro, sentimental. Mas se você está aqui dizendo: eu vou tocar nele, eu vou tocar nele, eu vou tocar nele, eu vou tocar na aula. Talvez a pessoa esteja dizendo como aquele cego Bartimeu: filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas talvez a pessoa está olhando para você dizendo: fala mais baixinho, cala a boca, Jesus Cristo não vai te ouvir. Mas você está dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim. Talvez você está olhando, você é pequeno espiritualmente, você está vendo a multidão, mas você quer subir uma árvore para ver Jesus, para ter um milagre na sua vida. Mas Jesus está te olhando, Jesus está te vendo. E nesta noite, levanta a tua mão, porque você vai receber este milagre. Quem acredita nisso, abra sua boca e adore. Abra sua boca. Oh, rabacanta, rabaxerebecanta, rabacenei, rabacanta, rabai. Oh, lai te faz sim de racinho de canta labai cantocou. Arabai te canta, rabai xerebe canta robocote. Ai, meu Deus do céu, me ajuda aí. Ai. Pensa aqui comigo, por gentileza. Quando a mulher viúva olhou para o profeta dizendo:
E é interessante, meu pastor, que o profeta Elias aqui, ele não profetizou antes, ele profetizou depois. Meu pastor, tu és profeta, tu és filho de Abraão, não tenha medo de abrir a boca, não tenha medo de falar, porque chegou a hora, chegou o momento de Deus abrir as comportas do céu e derramar os tesouros sobre a tua vida. Chegou o momento de Deus colocar entre os grandes. Chegou o momento de Deus lá e te faz sim de canta labai, cantoroca te que xerebe canta rabai. Ou colocar você, colocar a sua pessoa, como diz Ana. Ana, quando teve filho, ela abriu a boca dizendo: é o Senhor que empobrece, é o Senhor que enriquece. Chegou a hora de um levante do teu ministério. Pensa aqui comigo. Eu tenho um menino de 1 ano e 7 meses. E esse menino, quando ele vê leite, quando ele está com fome, quando ele vê o pão, ele fica doidinho para comer. E ainda ele não fala, só fala papai, só fala mamãe, só fala neném ainda. Mas quando ele vê, pastor Messias, o leite, quando ele vê o pão, ele corre e fica Quando ele vê, fica porque está com fome e quer comer, quer tomar o seu leite. Pensa aqui comigo, por gentileza. Analisa comigo aqui, por gentileza. Aquela mulher viúva fazendo aquele último bolo na ótica humana, e o filho olhando para ela dizendo: este é meu. O filho olhando para ela dizendo: mamãe, eu estou com fome, eu quero este. E a mamãe olha para ele dizendo: este aqui não é seu, é do profeta. Sabe por que muitas pessoas, minha pastora, não é abençoado? Porque não entende o reino de Deus. Não é que eu estou falando para você arrancar tudo que você tem, não. Estou falando disso, não. Sabe por que muitas pessoas vivem na mediocridade, na mesmice, na miséria? Porque não tem mente aberta para o reino. Foi um rico ter com Jesus. O jovem rico foi ter com Jesus dizendo, foi se mostrar: Jesus, para me herdar o reino de Deus, o que eu faço? E Jesus olhou para ele: você segue as leis, os mandamentos? Sim. Eu não adulto, eu não mato, eu não falo falso testemunho contra alguém, eu sigo as regras do mandamento. E Jesus olhou para ele dizendo, e ele ficou alegre, e Jesus olhou dizendo: pega o que você tem e vende e dá para os pobres. O coração dele, ó, ficou triste, amargurado, e Jesus olhou para ele, olhou para os discípulos dizendo: é mais fácil um rico, aliás, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Não é que Jesus é contra a riqueza, não é não. É quando a pessoa coloca a riqueza no coração, o mamão. E esta mulher viúva aqui, ela entendeu o propósito do reino, porque quem mandou foi Deus. Deus falou assim: levanta-te, porque eu ordenei, diz o Senhor. Eu ordenei, o decreto, a ordenança de Deus. Eu ordenei uma mulher viúva que te dê sustento. Abra a sua Bíblia para nós finalizarmos aí, para você entender. Lucas capítulo 4, versículos 25 e 26. Estou terminando. Você vai entender que só esta mulher viúva, ela recebeu o milagre. Jesus faz a ilusão dela, faz. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 25. Diz assim: na verdade eu vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Ao versículo 26. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão
a uma viúva de Sarepta Meu pastor, havia muitas pessoas mais necessitadas. Porque Elias só foi na casa de uma? Porque Deus sabe quem está com o coração aberto para o milagre. Você não entendeu, vou repetir. Porque Deus sabe quem está com o coração aberto para o milagre. Havia muitas viúvas naquela cidade. Só que só uma foi enviada, o profeta. Eu amo a Bíblia, sabe por quê? Eu sou fanático para a Bíblia. Porque eu amo essa Bíblia. Sabe por quê? Porque um dia eu estava orando, Deus dizendo: Deus, eu quero meu milagre, eu quero receber, eu quero isso. E Deus olhou para mim, falou para mim: olha para o seu coração agora. Aí eu olhei para o meu coração, no sentido figurado, olhei para a circunstância, olhei para a circunstância que eu estava vivenciando, e Jesus olhou para mim dizendo assim: você tem coragem de doar, você tem coragem de dar primeiro para Deus? Às vezes, meu pastor, eu faço porque eu sou pastor também. O meu sonho, o meu desejo era sair pregando, ser conferencista. Esse era o meu desejo. Sair pregando esses grandes congressos aí. Esse era o meu desejo. Ser um pastor conferencista. Tentei daqui, arrumei um pastor aqui muito influenciado para me colocar nos Gideões missionários, para eu colocar para pregar lá. Não deu certo. Saí pregando, fui para Fortaleza com o pastor Messias, fui para Maceió, fui para Camboriú, tentando ver se eu engranjo nisso. Mas Deus falou assim: não. Primeiro, você vai ver o que é obra. Primeiro, você vai ver o que é pastorear. É quando eu dei a minha vida para com Deus, que diz lá em Mateus capítulo 6, versículo de número 33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Entenda, por favor, o milagre só acontece quando você dá primeiro para Deus. Fica de pé. Olha para essa pessoa e fala assim: o milagre aconteceu com aquela mulher viúva, porque ela entendeu. Primeiro é de Deus. Entenda, por favor, aqui você vai entender agora. Quando ela foi buscar o bolo para o profeta Elias, ela não estava dando para Deus, ela não estava dando para o profeta Elias. Ela não estava dando. Quando ela foi, meu pastor, levar o bolo para o profeta Elias, aconteceu 3 fenômenos espirituais. Quando ela foi levar o bolo para o profeta Elias, ela estava indo. Primeiro, ela quebrou a necessidade dela. Primeiro lugar. Segundo, ela quebrou a dúvida que tinha diante da fé. Terceiro, ela quebrou o demônio da miséria. Aí quando ela foi dar para o profeta Elias, por favor, pega. Quando ela deu o bolo, talvez o menino estava esgoelando, dizendo: minha mãe é louca, minha mãe é doida. Talvez o coração dela estava apertado, sangrando, porque ela estava tirando da boca do filho dela para dar para um profeta que ela nunca viu. Mas no mundo espiritual, Deus estava mandando um anjo. Cada passo que ela dava, meu pastor, cada passo que ela dava, igual o passo que o senhor estava dando aí, igual o passo que o senhor estava dando aí, o anjo estava descendo lá e te faz assim de canta lá. O anjo estava descendo, Jeová Jireh, o Deus da provisão estava indo lá na panela dela, estava olhando aquele azeite, olhando aquela farinha, e disse assim: chegou a hora
Chegou a hora da multiplicação. Ei, quer uma multiplicação na sua vida sentimental? Bênção. Quer uma multiplicação na sua vida financeira? Quer uma multiplicação na sua vida espiritual? Primeiro, entenda, primeiro buscar o reino de Deus. Ei, se você está aqui, primeiro é o reino de Deus. Se você está aqui, desliga de tudo e fala assim: Deus, eu estou aqui para adorar, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para dizer que o Senhor é meu Deus, eu estou aqui para dizer que o Senhor é meu Rei. Depois que ela deu, o profeta Elias abriu a boca e disse assim: da farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que o Senhor manda chuva. Pastor, não profetiza antes, não. Profetiza depois. Vê a fé da pessoa. O senhor sabe o que eu estou falando. Minha pastora, quando nós profetizamos, a pessoa vem: ah, você não foi usado por Deus? Ah, você não foi usado por Deus para falar da minha vida? Até agora minha vida não mudou. Mas ela não deu primeiro, pastor. E às vezes nós pagamos o preço. Às vezes nós choramos, gememos, porque a pessoa ainda não entende. Mas hoje já está entendendo. Profetiza depois. Profetiza depois, pastor. Tu és profetisa de Deus. Tu és mulher de Deus. Profetiza depois. Depois. Sabe por quê? Porque o profeta Elias não profetizou antes, não. O profeta Elias disse: quem mandou foi Deus. Ele que se vira. Só que o profeta Elias disse: vamos ver, Deus, se essa mulher está com fé. Falar que pastor profetiza é bom, mas é a fé. Por favor, pode ler Mateus, Marcos, Lucas, Evangelho de São João. Jesus nunca chegou primeiro no paralítico e disse: você quer ser curado? O paralítico chegava até Jesus dizendo: Jesus, eu aqui. A mulher do fluxo de sangue foi até Jesus. Cego Bartimeu gritou: Zaqueu, fica com a árvore. Não. Jesus, quando ele foi naquele... Já estou terminando. Jesus, quando foi naquele alpendre que estava um coxo de nascença há 38 anos. Jesus olhou para ele e disse: ei, o que foi? Aí começou a desabafar: ah, eu sou medíocre, eu sou desprezada, minha família me deixou, meu pai me abandonou, eu estou aqui há 38 anos. Jesus olhou: e a tua fé? Ah, mas um anjo passa de vez em quando, uma vez por ano. Jesus olhou: ei, a sua fé. Sabe o que remove montanha? É fé. É fé. É fé. É a fé que eu tenho em Deus. Se Deus pode me levantar, se Deus pode te abençoar, é de acordo com a minha fé. Sabe por que muitas pessoas, meu pastor, têm fé equivocada, ou seja, errada? Porque eles acreditam tanto. Uma pessoa que vai na macumba, como aconteceu em Anápolis, a pessoa ela foi na macumba, meu pastor, e ela estava com tanta fé, uma fé inútil, né? Mas tanta fé, ela olhou para o macumba e disse: eu dou tudo que você quiser, mas eu quero o meu ouro. Eu dou tudo. O pai de santo, né? O pai de santo não é pai do capeta. O pai de santo é eu que tenho um filho. Meu filho é santo. O pai de santo, pai do capeta, pai de chiqueiro. Pai de santo lá, criança, pai de cavalo, olhou para ele e disse: você quer o seu ouro de volta? Então vai me dar $13.000. E ela não pensou nem duas nem três vezes. Foi lá, assinou o cheque, deu para ele. Passou uma semana, o homem voltou. Mas pastor, você está falando isso como? Para mim na macumba me dá dinheiro? Não. O homem voltou, mas só ficou 2 meses. Porque quem faz milagre realmente é Deus, não é capeta. Esse tempo para trás aí passou o tal de lá no Abadiânia, o João de Deus, tirando a enfermidade. Não tira a enfermidade.
Às vezes tira do pé e coloca no coração. Tira do coração e coloca não sei na onde. Quem faz milagre é só Deus. Só Deus. Pega na mão dessa pessoa. Pega na mão dessa pessoa. Há uma aliança entre nós, pastor. Porque nós sabemos quanto nós gememos. Sabemos quanto nós oramos. Nós somos. Eu não falo isso por prepotência, não. Eu não falo isso por orgulho, mas para princípio. Porque Elias, quando ele estava andando na sua caminhada lá no monte, foi o capitão ter com Elias: Elias, homem de Deus! E Elias olhou: eu sou homem de Deus, desce do céu fogo que consuma tudo, teu 50. Aí foi o outro: Elias, homem de Deus, desce. Elias olhou: eu sou homem de Deus, desce fogo do céu, consome tudo, teu 50. Aí foi o outro: Elias, por favor, você é homem de Deus, mas manda fogo não, manda fogo não. O que você falar, pastor? Deus assina embaixo. Você que é membro aqui, você que faz parte dessa igreja, honra o teu pastor, Não foi combinado nada. Eu estava passando aqui, a pastora me chamou. Foi quase 4 horas da tarde, pastor. Estava passando para ir no mercado, a pastora: vem pregar hoje? Vai, minha irmã. Dá uma oração na igreja às 7 horas. Não vem. Pastora, vem, mulher de Deus. Profetiza depois. Eu não estou falando só isso aqui não, todas as igrejas. Não adianta. Pastor, se eu abrir a boca com uma pessoa, só que o milagre depende da pessoa, não de mim. Não depende. Jesus Cristo olhou para os discípulos e disse assim: olha, você vai em cidade, você vai em casas, se eles não ouvirem a tua voz, você vai no meio da praça, sacode essa. Se eles não quiserem ouvirem, vocês vão sacudir as misérias, as mazelas da cidade, porque vão ficar lá e vocês não vão carregar. Você não precisa carregar fardo de ninguém. Você não precisa carregar, minha pastora, problema de ninguém. Jesus falou isso. Sacode a poeira e vai com a bênção. Deus nos ortogou bênção. Cristo nos ortogou vitória para ser repassado. E pessoas são medíocres. Não entendem o reino. O reino de Deus precisa crescer. Vocês precisam crescer. Essa igreja precisa crescer. Ai, xiribi canta rabai, serebe canta lai, facinho de canta lai. Cristo que fez os céus e a terra. Ai, de raci de canta lai, de facinho de canta lai. Ai, canta labai, canto roboco te quixi de canta labacenei. Lai, de facinho de canta lai. Faça a sua oração dizendo: Deus, eu entendo. Tem alguma coisa na sua vida que precisa ser doada por Deus. Eu não estou falando só o lado financeiro, não. Entenda, por favor. Eu não estou falando só o lado financeiro. Tem alguma coisa que você precisa deixar e dar para Deus primeiro. Tem alguma coisa que eu preciso me doar primeiro para Deus. Lá em Evangelho de São João, capítulo 4, versículo número 24, Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Oh, rabacanta, rabaxerebe, canta, rabai, Deus, se há um coração aberto nesta noite, seja derramado, seja colocado, seja, meu Pai amado, concretizado, meu Pai, sobre estas vidas, a vitória. Levanta a tua mão direita para o céu, deixa a mão dessa pessoa aí, levanta a tua mão direita para o céu, e começa a glorificar o Senhor, começa a exaltar o nome do Senhor. É agora, se você... o Senhor,